Nós já estivemos aqui a parte da manhã, foi uma bênção. E o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para adorá-lo. Amém? Vamos louvar? Aleluia, Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe as nossas vidas, Deus. Aleluia, Senhor. Recebe o teu povo, Senhor. Aleluia.
Pai, muito obrigado, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque trouxeste o teu povo, Pai, a este lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, porque é Ele, Pai, que nos conduziu até aqui. Muito obrigado pelas nossas vidas, Pai, que a cada dia, Senhor, possamos estar colocando as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Que teu poder, a tua unção, a tua graça, Pai, possa transbordar em nossas vidas, possa nos cobrir, Pai, e que a cada dia possamos glorificar o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade, Deus. Deus, como acabamos de cantar aqui, Senhor, o teu nome é santo, Pai. Tu és santíssimo, Deus, e será eternamente. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Aceita o nosso louvor, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
palavra de Deus diz que temos que ser como criança. Porque dela é o reino do céu. Não importa a idade que você tenha. Se você é uma criança, se você tem 1 ano, ou se você tem 100 anos. Somos todos crianças diante do Senhor. Amém? Somos o exército do Senhor nesse lugar. Alistados por Ele. Vamos louvar com muita alegria esse louvor. Amém? Vamos marchar? Aleluia! Vamos cantar, porque o canto da vitória.
bem-vindo, é um prazer receber vocês aqui. Pode sentar. Gente, eu vim aqui falar sobre os dízimos evangélicos. Arielle, filha de Deus Altíssimo, minha filha. Nossa, né, amor? Boa noite, meus irmãos. É uma mistura de emoção. É uma honra e um prazer estar com os irmãos. Mas eu senti essa semana um peso de uma responsabilidade tão grande que eu tô nervosa, irmãos. Estou muito nervosa de estar aqui. Eu tenho convicção do que o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos essa noite. Foi algo vindo dele. Mas eu confesso que eu não estou na minha zona de conforto. Tá? Não estou. Como a minha mãe aqui disse, meu nome é Adriele, eu sou esposa do Wallace, esse lindão, casado para sempre com ele, em nome de Jesus. Nós somos membros da Igreja do Recreio, sou filha do pastor Rogério, da Adriana, e ali o Senhor tem me colocado no ministério de ensino da igreja. Eu fui chamada para o ministério infantil na minha adolescência. Muitos dos irmãos aqui acompanharam a minha trajetória, o meu início de ministério, e até hoje, graças a Deus, eu trabalho, eu sirvo ao Senhor com o ministério que Ele colocou no meu coração, que Ele colocou na minha vida, e que eu tenho muita alegria em servir com crianças, muita alegria mesmo. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração é sobre esse tema. Criando servos, né? Criar servos não é uma responsabilidade só da família, mas principalmente da família, né? Também é uma responsabilidade de nós como igreja. Forjar, criar servos do Senhor. E é isso que o Senhor tem me incomodado há algum tempo. Pode passar o slide, Bia, por favor? Essa mensagem surgiu de uma conversa que eu tive com amigos meus. Eu e o Wallace, a gente consegue com os anos cada vez ter amigos mais velhos que a gente. A gente sempre teve isso. Os nossos amigos e mais íntimos nossos são amigos todos mais velhos que a gente. Então todos têm filhos adolescentes ou adultos. E eu estava conversando com um filho adolescente de um desses amigos nossos um dia, e eu perguntei para ele assim: no que você serve na igreja? E aí ele olhou para mim e falou: em nada, não sirvo em nada. Eu, mas por que você não serve em nada na igreja? Isso não te traz um incômodo? Não estou afim. Gente, aquilo me trouxe um incômodo muito grande, porque ele foi uma criança criada na igreja desde pequenininho, passou todas as etapas em classe na igreja. Agora na adolescência a mãe foi, levou para a igreja, e ele virar e a resposta ser: não quero servir. E aí eu na hora levei um susto, falei com ela, eu fiquei meio nervosa, né? Comecei a responder meio assim: como assim? Não pode? Como é que servo do Senhor criado na igreja, você vai virar para mim e vai falar assim: quero ficar só no banco? Não pode. E aquilo ali foi me gerando: Senhor, como é que pode? A gente está domingo a domingo ali na igreja ensinando a tua palavra, e a criança vira depois, quando chega na adolescência, e fala: quero ficar no banco só recebendo. Ou não quero nem mais isso. Às vezes acontece, né? Por que, Senhor? E aí o Deus tem trabalhado isso no meu coração, e é isso que eu quero dividir com a igreja hoje. Deus está escrevendo uma grande história. Uma grande história. E a nossa história, a minha, a do Robson, da Cecília, ela faz parte dessa grande história de Deus. Glória a Deus. A Bíblia ela tem várias histórias, mas ao mesmo tempo a Bíblia tem uma grande história. Não é sobre mim e sobre você.
não é sobre a Brielle, essa história. É sobre a glória do Senhor. A gente vive, a gente faz, a gente fala, cada coisa que a gente faz na igreja, dentro das nossas casas, não é sobre nós. Quando a gente está lavando uma louça, é para a glória do Senhor. Aleluia. Quando um homem sai de casa de manhã para trazer o sustento da sua casa, é para a glória do Senhor. E Deus está me trazendo isso. Que quando uma criança ela é forjada para servir, ela é forjada para servir para a glória do Senhor. Pode passar, Bia, por favor. E aí dentro das muitas e muitas histórias que fazem parte dessa grande história, Deus me trouxe de trazer um pouco sobre a história de Moisés. Moisés fez parte dessa grande história. Moisés tem uma história linda na Bíblia, né? Só que a história da Bíblia não é sobre Moisés. A história da Bíblia é sobre a grande história de Deus, que ainda está acontecendo. E Moisés fez parte dessa história. Gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo 3. Lá no iniciozinho da Bíblia. A gente ainda não vai ler, mas eu te convido a já deixar aberto, que a gente vai chegar na parte da leitura. Bom, Moisés, ele nasceu num tempo, com certeza, quando Joquebede estava ali grávida, ela pensou assim: Senhor, que tempo ruim para Moisés nascer. Quando Moisés estava lá na barriga de Joquebede, né, sendo gerado, foi instaurada uma lei em que os meninos deveriam morrer. E naquela época, né, não tinha o exame para saber o sexo. Eles só souberam que era um menino quando nasceu a criança. Nasceu a criança, é menino. Uau, vai morrer. A gente sabe que não é isso que acontece, graças a Deus. Mas o pensamento desses pais provavelmente foi: que tempo ruim para esse garoto nascer. E talvez algumas pessoas que estejam aqui, quando nasceram ou quando foram geradas, o pensamento dos seus pais que tiveram foi: não é o melhor momento para essa criança nascer. Mas eu quero te dizer hoje que nessa história grande de Deus, era o tempo certo. Dentro dessa história assim, que o Senhor tinha para a glória dele, você nasceu no tempo certo, na geração certa, com o propósito certo. Não foi por acaso. Você foi gerado pelo Senhor nesse tempo por um propósito maior, né? Dentro dessa história. E aí, Joquebede veio lá o seu neném, descobriu que era menino, e sendo menino, teria um fim triste a vida de Moisés. Moisés teria acabado ali mesmo, mas não era o plano do Senhor. O plano do Senhor foi livrá-lo através de um plano. Se você já conhece a história, você sabe que a mãe colocou o bebê dentro de um cestinho, colocou num rio, e ali a irmã de Moisés foi acompanhando aquele cestinho pelo rio, até que quem encontrou Moisés? A filha de Faraó. A filha de Faraó encontrou aquele bebezinho frágil ali dentro do cestinho e decidiu ficar com Moisés. Pode passar, Bia, por favor. E aí entra uma parte muito importante do que eu gostaria de trazer para os irmãos. Moisés, embora ele tenha sido... Embora Moisés tenha sido adotado pela filha de Faraó, Deus sabia da importância extrema de Moisés ser criado dentro dos preceitos do Senhor. E o que Deus faz? A mãe de Moisés, que era do povo de Deus, cria Moisés durante a infância inteira. Nos primeiros anos de Moisés,
são criados dentro do povo de Deus, conhecendo quem era Deus, conhecendo quem era o povo de Deus, o único e verdadeiro. Se Moisés fosse criado lá no Egito, ele teria vários deuses. Vários deuses. Ele não conheceria o Senhor, que a gente chama de o único Senhor. Deus sabia, Deus sabe, ao longo de toda essa história, essa grande história que a gente está chamando, a importância da infância. Deus não menospreza a infância. Hoje, 2025, a gente já sabe, a ciência já chegou a esse conhecimento, de que a infância é um terreno fértil. De que o que você ensina para uma pessoa na infância, aquilo ali traz marcas para a vida toda. Hoje a gente sabe disso. Hoje a gente sabe, se você pegar uma criança de 1 a 4 anos e colocar ela dentro de uma determinada rotina, seja ela qual for, aquilo ali vai marcar ela pela vida inteira. Porque ali ela tem uma neuroplasticidade gigante e ela aprende tudo. A gente aprende tudo quando a gente é criança. Se você traz uma criança para a igreja desde pequenininha, aquilo ali vai entrar no coração dela de uma forma muito fértil. E Deus sabia disso. Tanto que ele estava preparando Moisés e não deixou Moisés no Egito. Ele queria que Moisés fosse criado dentro do povo de Deus. E foi isso que aconteceu. Moisés foi criado, cresceu dentro dos princípios do Senhor e ele cresceu. Ele se tornou um homem adulto. Pode passar, Bia, por favor. Esse vídeo me marcou assim. Eu passei por ele no Facebook, no Instagram, apareceu no Facebook. No Instagram. E esse vídeo ele traz um menininho servindo ao Senhor na igreja. Infelizmente, o vídeo é em inglês, mas a gente vai tentar fazer eu vou tentar ler, porque tem a legendazinha, mas ela está muito pequenininha. Para os irmãos verem, olha que bonitinho como ele serve. Bem-vindo à igreja. Bom dia, bom dia. Seria legal se tivesse a voz. Bem-vindo à igreja. High five, irmãos. Eu vim certo para aprender sobre Jesus. Venha. Bem-vindo à igreja. Você pode entrar ainda, né? Esteja sempre no seu coração. Ele vai te proteger das tempestades do mar. Ei, eu ia ser bem-vindo à igreja, mas eu quero fazer uma oração mais. Mas então, que as pessoas... Eu sou uma estátua, olha. Obrigada. Eu tenho uma conversa. Eu sou daquelas pessoas, certo? High five. Voltou. Olha que interessante. Em momento nenhum, pode tirar, ele deixa de ser criança. Ali a gente tem uma criança sendo criança e servindo o Senhor como criança, do jeitinho dele. Ele brinca com as pessoas de estátua. Imagina um adulto nunca veria na recepção fazendo estátua com as pessoas. Acho que seria estranho, né? Mas ele, do jeitinho dele, ele está ali, na leveza da infância, na leveza do jeitinho dele, servindo ao Senhor. É lindo de ver, né? Será que nós, irmãos, damos o real valor à infância? Será que a gente dá o real valor às crianças? Tem dois pensamentos quando eu penso sobre serviço de criança na igreja me vem na cabeça. E esse vídeo falou muito comigo. Criança servindo na igreja não é adulto. Não cria expectativa de que ele vai ser um mini adulto, que ele não vai ser. Por mais comportado que ele seja. Ele é tão comportado que ele é criança. Ele vai ter as coisas de criança. E é isso que a gente tem que aproveitar. Porque nunca mais ele vai ser daquele jeitinho de criança. Quando a gente cresce, o natural é que a gente deixe de ser criança. E as coisas não se tornam mais tão leves. A gente já carrega um monte de coisa, compromisso, boleto. Então é um momento importante para a gente aproveitar. Em contrapartida, tem uma coisa que as igrejas que vem acontecendo com a gente como a igreja, é deixar que as crianças não sirvam mais. Isso de uma forma geral. Aos poucos, as crianças estão sendo criadas na igreja só para receber. Isso é muito perigoso, irmãos. Muito perigoso. Porque é na infância que a gente está sendo forjado.
ser leve, de ser criança, de estar participando, mas também de que ela aprenda a servir, ter gosto pela obra do Senhor. Isso é muito importante para a gente. Pode passar, Bia? Assim como eu e você, Moisés cresceu. Moisés cresceu. Só que lembra que eu falei que quando a gente é adulto a gente carrega muita coisa? Moisés foi, deixou de ser criança, estava lá no cuidado da sua mãe, Joquebede cuidando dentro do seu povo. Um dia ele foi para o Egito. E lá no Egito, um dia, Moisés decide visitar o seu povo, os hebreus, o povo de Deus. O povo de Deus estava sendo o quê? Escravo lá no Egito. Ele estava sofrendo no Egito. E quando Moisés se depara com isso, algo muito pesado acontece. Moisés mata um egípcio, um soldado egípcio. E aí, olha o peso. Uma pessoa que a gente sabe que viveu tudo que ele viveu, e que depois, grandes coisas Moisés vai fazer. Moisés matou uma pessoa. E depois disso, Moisés foge do Egito, vai para onde recomeçar a sua vida, casa, tem filhos. E lá acabou o Egito. Ufa, esse trauma está lá longe, não preciso mais pensar nisso. Ufa, aliviado, vivendo sua vida, cuidando das ovelhas. E olha o que Deus faz. Êxodo 3. Melhor ler daqui, né? Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então, assim, o normal de uma sarça ser consumida. Fogo uma hora. Só que o que aconteceu ali é que ele viu uma sarça e aquela sarça, o fogo não cessava. Aquilo ali, no máximo, era diferente. Peraí, chamou a atenção de Moisés. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Ó, chamou a atenção dele. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça. Olha como é que Deus chama Moisés. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Deus chama Moisés como? Assassino? Não. Deus não vai te chamar pelo que você faz, pelo que você fez. Nem que seja bom, nem que seja ruim. Deus te chama pelo nome. Olha como ele é lindo. Quando Deus te chamar, Ele vai te chamar pelo teu nome. Então Deus disse: não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E então, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha que importante, olha que tremendo. Nessa passagem a gente vê Deus dizendo para Moisés que ele foi o Deus dos antepassados dele. E já foi importante Moisés ter sido criado dentro do povo de Deus. Só para ele entender isso aí, já foi importante. Agora tem uma outra coisa importante dentro desse versículo também. Moisés, quando ele chega, ele tira a sandália. E quando Deus se revela a ele esconde o rosto. Irmãos, uma outra dicotomia que acho que a maioria dos cristãos vivem, né? A questão da intimidade com o Senhor. A gente se aproxima e a gente procura se aproximar dele. Isso é muito bom pra gente. Mas ele é o Senhor.
Ele continua sendo o Senhor. Ele é e sempre vai ser o Senhor. É sobre a glória dele, não é sobre a nossa glória. Moisés, quando encontra o Senhor, ele já percebe: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O Senhor disse: tenho visto claramente, Moisés, a opressão do meu povo no Egito. Eu imagino, irmãos, Moisés quando ouviu o Egito, né? Tudo que ele queria era para o caminho contrário do Egito, né? E escuto o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Deus como Pai aí. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heteus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Irmãos, Deus, que é o Senhor, que está escrevendo essa grande história, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas dores, todas. Mas Ele não vai te poupar. Ele não vai nos poupar, sabe? Ele vai tratar a gente, Ele vai fazer a gente viver processos, e esses processos às vezes doem bastante. E para Moisés ali voltar para o Egito era voltar para a dor dele. Para Moisés voltar para o Egito, ele ia voltar onde doía, irmãos. Doía. Eu, quando estava preparando essa mensagem, teve uma hora. Foram dias, né? Foram dias assim, um pedaço vinha ali, aí o Senhor falando, eu ia, anotava, fazia. E teve um dia que veio assim: como que você vai falar para os pais se você não é mãe? Isso me veio bem forte no coração. E é uma dor que eu tenho. É um lugar que o Senhor tem me tratado. Eu ainda não sou mãe. Mas é um lugar que Deus quer me tratar. É um lugar que Ele quer cuidar de mim. Então, se é o lugar que Ele quer cuidar de mim, é o lugar que Ele quer me tratar, Ele vai cuidar. E às vezes dói. E é isso. Eis-me aqui, Senhor. Vamos lá, vamos ser tratadas. É para a tua glória. Não é para a glória dele. A história que ele está escrevendo é sobre isso. É sobre a glória dele. Portanto, agora vá, Moisés. Volta para o Egito, Moisés. Eu envio um faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. E aí é uma coisa que a gente faz muito. Quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele olhou ali para quem? Para ele. Moisés, naquele momento, estava achando que a história era sobre ele. E não era. A história não é sobre a gente. A história é sobre a glória dele. Amém? É para ele. É por ele, é para ele. E quando a gente entende isso, fica mais fácil entender servir a Ele, porque a gente faz para Ele. E aí Deus afirma: certamente eu vou estar com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. E aí eles vão tendo conversas, mas o que Deus disse ali para Moisés foi assim: Moisés, você vai me obedecer, mas eu é que vou fazer. A missão era muito grande, imagina, anos e décadas de escravidão. Eu ou você chegando lá para libertar o povo sem Deus? Não, sem Deus não ia ter libertação. Mas aí o que aconteceu? Moisés entendeu ali com a fala do Senhor que era sobre Deus. Ele ia fazer, ia ser um instrumento. E aí, irmãos,
Pode passar, Bia, por favor. Acho que saiu da ordem. Pode passar. Não, volta, aquele mesmo. Isso, aí mesmo. É isso. E aí, irmãos, que a gente entra na questão do servir ao Senhor. Quando a gente entende que quando a gente serve ao Senhor, a gente serve para a glória dele, que essa história que a gente está vivendo, que a gente está todo dia na luta, pega o ônibus, pega o trem, faz não sei o quê, não é a nossa história apenas. Essa história faz parte de uma história maior. Ela faz parte da glória do Senhor. E aí, quando a gente vai olhar para as nossas crianças, isso é muito importante essa questão da gente entender que quando eles estão lá de pequenininhos, sendo ensinados em tudo que eles fizerem na casa do Senhor e na sua família, ser para a glória de Deus, gente, quando a gente coloca isso, não tem aquela coisa de fazer por obrigação na igreja. Não tem. Quando a gente coloca na nossa cabeça quando adulto, que eu tá aqui, você tá aí, e o que a gente faz na casa do Senhor, o que a gente faz na obra do Senhor, aquele teu vizinho que você está evangelizando, não é para tua glória, é para a glória do Senhor. Então, se ele te der uma resposta, não é sobre você. Não é sobre você. Se você está aqui na igreja servindo, meu irmão, de todo o seu coração, e você recebeu alguma palavra de alguém que não veio legal, evangelizando, não é para a glória dele. Entrega, Senhor, eu estou aqui, ó, fazendo o meu melhor. Age em mim, ó, vaso de barro. Faz em mim o que o Senhor quiser e pula através de mim, Senhor. Através do que eu fizer. Pode passar, Marisa. A grande história que está sendo escrita. Como que a gente tem que fazer feito parte dessa história? Né? Essa grande história, eu trouxe Moisés. Mas ela teve uma parte muito importante. Deus viu o povo, olhou para a terra e viu um povo que estava sendo escravo pelo pecado. E ele decidiu mandar um menino, uma criança que se tornou homem, parte dele próprio, né? Ele se deu por nós. E aí ele diz assim: vou libertar esse povo que está preso pela escravidão, uma outra escravidão. E aí Jesus nasce. Quando Jesus nasce, é tempo de quê? Herodes manda matar todos os meninos. Olha aí. Mais uma vez parecia que a hora era errada para uma criança nascer. Mais uma vez. Mas não. Na história de Deus, Jesus veio à terra no tempo certo. E ele veio libertar o povo dele. E aí já não era mais uma única nação. E aí a gente está falando de muitos povos. Ele veio libertar o povo dele de uma forma geral. E através de Jesus, eu e você podemos estar aqui hoje. Através dessa libertação, a gente tem um Deus que chama a gente pelo nome, não pelo que a gente é, o que a gente fez, o que a gente faz. A gente pode ter um contrato assim da vida limpinho, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Todos. A gente tem um privilégio. Privilégio não é obrigação. Às vezes a gente pensa como obrigação, mas é o privilégio de servir na obra do Senhor, de sermos missionários onde a gente é colocado. Isso é um privilégio, de participar dessa grande história. Só que aconteceu uma coisa: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e a Bíblia nos fala que Ele voltará. E aí, Deus enviou à terra eu e você, em um tempo em que as pessoas estão presas pelo pecado. Talvez alguém achou que você nasceu no tempo errado, mas na história de Deus, você nasceu na geração certa, no tempo certo. E Ele conta comigo e com você para uma missão.
de libertação. Existe gente onde talvez o pastor Rogério não chegue e você chega. Talvez você tenha uma vizinha de porta que eu tenho, que você alcança e eu não alcanço. Como eu tenho uma vizinha de porta que a Cecília não alcança. Mas todo dia de manhã eu passo por ela. Essa missão é verdade. E assim como foi lá com Moisés, né, Deus se apresentou pra gente um dia. Certamente, muitos que estão aqui, de alguma forma, tiveram um dia, que a gente chama de dia da conversão, em que o Senhor se apresentou para você. Irmãos, esse dia é muito vivo na minha cabeça. Muito vivo na minha cabeça. Eu lembro certinho, né? O dia em que eu aceitei Jesus. A alegria que foi. Eu tinha 10 anos de idade no dia que Jesus entrou na minha vida. E foi um dia de felicidade tamanha que eu pulava na cama. Jesus me salvou! Foi lindo. Eu nunca vou esquecer desse dia. Certamente Moisés nunca vai esquecer do dia que a sarça ardente, né? Para ele foi diferente, né? Para ele, Deus se revelou a ele daquela forma. Mas comigo foi de uma forma singela e maravilhosa que me marcou para toda a minha vida. E assim como você, Deus também provavelmente já se revelou. E se Ele não se revelou a você, ô Espírito Santo, que Ele se revele a você. Que você tenha um encontro com Jesus. Que você tenha um encontro com esse Deus que te chama pelo teu nome. Aleluia. Não te chama nem pelo apelido, nem por outra coisa, Ele te chama pelo teu nome. E Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aí eu coloquei essa foto das crianças servindo ao Senhor. E é tão precioso isso, tão precioso. Ontem, lá na igreja, a gente fez o Festival da Criança. Irmãos, pensa no evento que eu mais trabalho na vida. Jesus amado. É maravilhoso, maravilhoso. Mas são 900 crianças. Então a irmã, assim, fica meio cansada no dia seguinte, mas é tão gostoso. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é colocar as crianças para servirem lá, né? É lindo ver a entrega. Olha, eu fiz uma peça ontem com as crianças, com os adultos. Os únicos que não me deram trabalho foram as crianças. Esse elenco grandezinho. Por N fatores. Não estou falando que os adultos eram ruins, não, mas adulto tem trabalho, adulto tem filho que fica doente, adulto não dá uma trabalheira. As crianças estavam todas em todos os ensaios. Teve uma menina, Luísa, maravilhosa, que no dia do aniversário dela, ela estava lá no ensaio. Ensaiou e depois foi cantar parabéns para ela. Gente, isso é ser criança, é entrega. Eles acreditam nisso tudo que eu estou falando para vocês e a gente tem dificuldade de acreditar. A gente tem dificuldade. Quando a mãe trouxe aqui que Jesus fala que, né, que o reino dos céus tem, para chegar lá, a gente tem que ser como criança, porque a criança acredita, irmãos. A criança é sincera, ela se entrega ali totalmente, ela se dá, ela se doa. E foi lindo ver, dá trabalho, né, Cecília? Dá muito trabalho, mas é maravilhoso. Pode passar, Bia. Na inauguração daqui da igreja, eu não pude vir porque eu estava realizando um sonho, irmãos. Mas um sonho assim que só o Senhor sabia que eu tinha. E no Réveillon eu fiz a minha oração, sabe aquela oração antes de meia-noite? Falei assim, Senhor, tenho muitos sonhos, mas eu queria tanto que em 2025 eu conseguisse realizar uma viagem missionária. Era uma vontade louca que eu tinha, assim, mas eu nunca tive coragem de externalizar isso para ninguém e eu externalizei para o Senhor. Aconteceu que a Junta fez a primeira viagem missionária infantil. Cheguei em casa e falei pro Wallace, e aí, o que você acha? E se você quiser ir, você vai. Agora a gente vai.
Gente, tão lindo ver as crianças evangelizando, tão lindo, tão tremendo. Naquele momento do corpo a corpo, a gente foi para uma praça grande. E lembrando, a gente foi para o Paraguai. Espanhol, não falo espanhol. Tive que aprender um pouquinho, mas falo muito mal, irmãos, muito mal, muito mal. E aí eles dividiram assim, cada adulto com 2 crianças para fazer o evangelismo, né? E aí as crianças, todo mundo que eles viam, eles queriam falar de Jesus. E eu tinha que ali, quando embargava o espanhol, ali, né, tentar ajudar e tal, de alguma forma, fora do país, longe dos pais, com pessoas que eles nunca viram na vida, que eram aquelas pessoas que estavam passando ali, vergonha zero, entrega total ao serviço, total. Chegava, não sabia o espanhol, ó, tinha criança que fazia assim, tia, dê no Google pra mim, como é que fala salvação? Total. Como aquelas crianças, quando eu aprendi com essa entrega, com esse serviço, quando a gente coloca as crianças do Senhor para servir, irmãos, a gente aprende muito. Eu, nessa viagem, foi uma das coisas que eu mais aprendi. Eles não têm vergonha, não têm tempo ruim. Eu já acabara de andar naquela praça. Não que a gente tem que falar mais para Jesus. Eu não tenho. Vamos falar mais de Jesus. Acabada de criança, tipo, eles estavam lá no pique todo, querendo salvar aquela praça inteira. Isso é lindo demais. É bonito de ver. E aí, eu tirei uma fala da minha célula amigo Wallace, que quando a gente estava, eu trouxe nessa fala da viagem, teve uma mãe que falou assim, eu jamais teria coragem de enviar meu filho. Eu entendi, né? Como eu disse, eu ainda não sou mãe, mandar o menino lá para o Paraguai, mas aquela frase foi um pouco pesada, né? Eu nunca terei coragem de enviar meu filho. Eu entendo, irmão. Eu entendo. Ainda não entendo perfeitamente, né? Mas a gente está aqui em missão. E o seu filho, a sua filha, o seu neto, as crianças dessa igreja também vieram à Terra para essa grande história. Essas crianças não vieram aqui para a gente ter elas para falar assim, ela vai ser médica, vai ser o orgulho da família. Não só isso, irmão. Ela pode ser médica, pode ser o orgulho da família, mas isso tudo para a glória do Senhor. Se não for, não tem motivo para nada disso. Porque o mais importante não é a história da nossa vida. O mais importante é a história que está sendo contada sobre a glória dele. E se não for assim, está tudo errado. Está tudo errado. Pode passar, por favor. Isso, mais um. Isso. Deus está escrevendo uma grande história. Essa história está com a caneta na mão dele. Não é na minha nem na sua. Tá? Pode ficar despreocupado. Mas se preocupe com uma outra coisa. A gente também não está aqui nessa história como figurante. Moisés poderia ter sido um grande figurante da história. Podia. Era só Deus se revelar a ele e fingir que não viu. Como a gente às vezes faz. Ou ele simplesmente fazer só um pouquinho. Vou lá no Egito e falar assim, Deus, não viu não, tá? E minha parte, tá ótimo. Não adiantou. Podia ter acontecido. A gente também tem uma missão. E a gente às vezes finge que não está ouvindo. Esquece. Bota outras coisas como prioridade. A nossa vida é uma vida corrida e a gente acaba fazendo isso muitas vezes. Mas hoje Deus me mandou vir aqui para lembrar, primeiro a mim, e lembrar a você que existe uma grande história sendo escrita. E Ele tem colocado crianças na vida dessa igreja, na sua vida. Meu irmão, não desperdice essa oportunidade que o Senhor está fazendo de você criar esse servo do Senhor, potente, que vai impactar onde ele for. Se ele for um militar, que ele seja um militar que, olha, quando ele chega já vai o crente aí, ó. Glória a Deus. Se ele for um enfermeiro,
esse servo do Senhor, a igreja não fica precisando de gente para trabalhar igual um desesperado. E é isso que a gente vai criar no futuro. Uma igreja que tenha servos. Uma igreja em que todo mundo está agindo para a glória do Senhor. É nesse terreno fértil que a gente tem que plantar. É nesse terreno fértil que a gente tem que cultivar. O terreno fértil da infância deve ser aproveitado, irmãos. Não desperdice isso. Não desperdice as crianças que estão passando pela sua vida. Que elas primeiro vejam na gente um exemplo a ser seguido de servo do Senhor. E depois que elas tenham oportunidade de servir na casa do Senhor, que elas tenham oportunidade, liberdade, espaço de serem servos do Senhor desde pequenininhos. Eu espero de coração assim que esse vaso de barro tenha conseguido passar aqui a mensagem do Criador. Que o Senhor abençoe profundamente a cada pessoa aqui. E que se o Senhor ainda não se apresentou para você, meu irmão, que você fique atento e não perca a oportunidade de se entregar para Ele. Que a história que está sendo escrita é a história da glória dele. Que você faça parte como um personagem edificante, um personagem que mudou muitas vidas, um personagem que vive para a glória do Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente essa igreja, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, e que a gente não viva por acaso, que a gente viva para a glória do Senhor. Amém?
Hoje, Deus tocou no meu coração de uma forma que me trouxe a lembrança muitas coisas do passado. Vem aqui, Carol, hoje eu tenho esse neném aqui. Que foi instruído por essas duas aqui. Amém, Jesus. Me trouxe a memória que ela pequenininha, a vontade dela ir para a igreja, foi um incentivo nosso. Deus em primeiro lugar, com certeza, mas o incentivo dessas duas aqui. Ela acordava, ela era a mulher que chamava, pai, vamos para a igreja. Vamos, pai, hoje tem igreja, hoje tem igreja. E ela foi aprendendo de uma forma que ela levava coisas para a gente dentro de casa. E para a gente estava fora de uma igreja, a gente começou a visitar. E ela foi um incentivo muito grande para a gente, que ela queria todo dia na igreja. E todo dia falava da Cecília, da Adriele, que o aprendizado que ela recebeu para a gente foi muito importante. E hoje Deus tocou no meu coração de poder agradecer vocês por isso. Isso foi muito importante na nossa vida, porque nossa filha com 3 anos de idade, 2 anos, 3 anos, aprendendo sobre o Senhor e se dedicando com a Adriele ali, canta. Se você não vai cantar hoje porque não ensaiou, não, tá fora, solta o microfone. E era dessa forma. E ela foi aprendendo, e como ela falou, a dedicação dela foi conquistando também o espaço dentro do ministério para ela poder cantar e adquirir esse dom e querer participar e estar aqui hoje podendo participar. Isso é muito importante. Vocês que têm filhos, netos, sobrinhos, tragam para a casa do Senhor. Não tem lugar melhor para as crianças. A gente sabe como esse mundo está. E a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é só a criança no caminho, você tem que estar junto. É ensinar ela, você estando também no caminho, para que quando ela crescer, ela estiver já uma pessoa adulta, ciente das coisas que ela deve fazer e responsabilidades, ela não se desviar dele. Isso é a importância do departamento infantil. A importância de você trazer a sua criança para a igreja e instruir no caminho que ela deve andar. Obrigado a vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Graças a Deus, igreja. Alegria. Continuando adorando o Senhor. Pia, coloca pra gente. Agora você viu de onde que saiu esse sargentão, né? Você viu? Dá o microfone aí que você não ensaiou. É que a Cecília também fica atrás, não, né, Cecília? Não ensaiar, tem que ensaiar, tem que se dedicar. É porque faz parte do processo. Dedicar tempo para fazer com excelência. Com excelência, compreenda que não é melhor que todos, mas é o seu melhor para todos, principalmente para o Senhor. Essa é a excelência. Talvez um monte de gente possa fazer melhor do que eu, mas o meu melhor eu preciso entregar para Deus. Coloca para a gente, Bia, Mateus 19:14, por favor. Eita glória! Então Jesus disse: deixe vir a mim as crianças e não as crianças, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Eu não sou Jesus, mas sou imitador dele. Então, deixe vir as criancinhas aqui. Manda elas virem sentar. Patrícia, por favor. Cadê as crianças? A igreja não tem criança, não? Isso, não vir, não ganha presente. Só ganha presente. Ué, agora está fugindo de mim?
Mas é criança mesmo. E aí, vamos sentando aqui. Tá faltando criança aqui ainda, hein? Ainda tá faltando uma criança. Tá faltando uma criança. Não é de mentalidade, não. Ainda tá faltando uma criança. Mas isso é bom. A gente tem que ter a alegria de uma criança. Mas tá faltando uma criança. E aí, Davi, eu tenho que buscar? Senta aqui, que ela já é contada, irmão. Já tem nome e o Senhor já chama pelo nome. Não é? Qual é o nome? Pedro. Glória a Deus. Acho que podia ser Rogério, pastor. Amém? A tia Patrícia tem uma lembrancinha para cada criança. Eu quero dizer para a igreja, e em nome da igreja, que a gente tem se esforçado bastante. Vocês viram que nós demos um passo, como diria os mais experientes, maior do que a perna, e conseguimos estar aqui hoje, fugimos do aluguel. Mas a gente tem um desejo que arde no coração de preparar a sala das crianças. Eu tenho um desejo de construir um templo para as crianças. Tenho um desejo no meu coração, porque eu acredito que as crianças, quando chegam numa idade, elas precisam fazer uma transição de salinha, onde ela desenha, e ela começar a cultuar ao Senhor num culto próprio, com a linguagem para elas, para que um dia elas, na transição, chegar à adolescência, elas sentem aqui para cultuar e não precisam ficar indo ao banheiro de 5 minutos, nem bebendo água de 5 minutos. A brincadeira, né, pastor, não pode perder a oportunidade para dar um puxão de orelha. Mas a gente glorifica a Deus. Os nossos adolescentes são bênçãos. São bênçãos. E são mesmo. Não estou aqui fazendo média, são bênçãos. Sabe, eles são muito educados, são prestativos. Poderia ser um pouco mais proativo, mas são prestativos. São sim muito prestativos, sabe? E nós somos abençoados pelo grupo de adolescentes que nós temos. Mas virão outros adolescentes e crianças sem a menor formação. E, conforme foi pregado, o lar delas é responsável pela educação. Sim, mas nós também pela educação religiosa. Porque talvez elas vão vir sem nenhuma. E sabe o que elas vão precisar? Levar para casa. Chegar em casa e pegar o pai pela manhã, pai preguiçoso é brincadeira, né? Mas que trabalhou a semana toda e está cansado, e puxar ele da cama e falar: pai, vamos para a igreja, eu quero ir para a classinha. E aí, hoje, o pai está cantando, a mãe trabalha, tem ministério, toda a família trabalha, e faz parte dessa história que está sendo contada. Talvez você se enquadre nisso, como Edenilson, eu, mas para isso precisamos sim começar, e vocês, quem me conhece, quem está chegando ainda não conhece a fundo, mas a sala das crianças vão sair. Elas vão sair. E eu já acho que hoje que ela já é pequena, eu quero mais que uma, eu quero que seja fracionada por idade, sabe? Eu quero ter um versário, quero que nós tenhamos, nós, a igreja, e isso arde no meu coração. E eu não estou satisfeito, eu não paro, mas a gente tem que ter responsabilidade, temos que ter uma saúde financeira também na igreja, para caminhar firme. Mas a gente vai deixar uma lembrancinha para cada um aqui. Mas quero lembrar os pais que sábado que vem, pode vir, Patrícia, sábado que vem, nós teremos uma programação só para as crianças. Os pais podem vir, olha, até para ajudar, a servir e trabalhando. Que vai começar às 7h30. Eu estou esperando a Patrícia aqui me dar deixa para não me deixar. A hora que vai às 15 horas e vai terminar às 17 horas. Tragam seus filhos, netos, traga a criança, não é da igreja, traga, encha de criança aqui, dê trabalho para ela. Eu estou vendo para ela ficar com ele em pé, até porque talvez a gente consiga chegar nos 900, amém? Amém. Criança. Amém? Amém?
Agora eu vou convidar a Adriele. Adriele, faz favor. Serve para servir, né? Todo mundo ganhou um presentinho? Todo mundo ganhou um presentinho? Eu ganhei um presente. Pedro ganhou? Mas olha que aquele ideia, eu não vou conseguir montar isso nunca. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero que você estenda a mão para cá, abençoando essas crianças abençoadoras. Quero que você olhe para as crianças. Já Patrícia, vem para cá. Cecília, vem para cá. Eu sei que vocês cheiram a criança. Cadê? Tem mais uma. Silvânia, faz favor. Cadê as tias do Ministério Infantil? Vem todo mundo para cá. Isso, vem para cá. Isso. Eu preciso ver aqui. A gente vai ficar na frente da filmagem, não tem problema não. Principal a gente abençoar as crianças. A gente vai orar por essas crianças abençoadas e abençoadoras. Amém? Crianças, coloquem uma mãozinha no coração. Feche os olhinhos. Pensamento em Deus, que a gente vai orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por cada criança que está aqui, ó Deus. Senhor Jesus, obrigada por cada tia do Ministério Infantil que está aqui, Senhor. Senhor Jesus, obrigada por cada servo da tua igreja que está aqui, Senhor. Deus de amor, eu te entrego, ó Deus, cada um deles, ó Deus. Eu te entrego o Ministério de Crianças dessa igreja, ó Pai. Senhor Jesus, que flua o teu rio através desse ministério, ó Pai. Que crianças possam conhecer o Senhor, ó Deus. Que lares possam ser transformados, ó Deus, através desse ministério infantil, Senhor. Senhor, essas crianças que agora nós estamos apresentando a Ti, ó Deus. O Senhor conhece cada uma delas pelo nome, Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez nós apresentamos essas crianças a Ti, ó Pai. Deus de amor, que cada uma delas, ó Deus, no tempo que o Senhor tiver, ó Deus, elas possam conhecer o Senhor, ó Deus, que elas possam ser servos, ó Deus, que passem toda a sua vida, ó Deus, na sua casa de servir, ó Deus, e entendendo, ó Pai, o propósito, Deus, que a gente está aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja poder sentar e vamos tirar uma foto aqui. Deixa eu sentar aqui. Agora. Só está muito afastado. Vamos juntar mais. Vem para cá. Cadê as meninas? Cadê a Patrícia? Isso. Senta aqui. Mais fácil. Isso aí. Coração, vem aqui você sair da porta. Abre esse dedo aqui. Olha lá, vamos olhar para a foto. Isso! Vamos tirar a foto, olha lá. Aí, amém. Agora, Pai, por gentileza, socorro. Porque eles estão desesperados querendo abrir o presente. Venha lá. Eles estão desesperados, estão quase rasgando. Amém, irmão? Glória a Deus. Quem esteve na igreja ontem, no culto dos homens, entendeu? Glória a Deus. Eu espero que o amor da sua vida, seus filhos hoje, tenham sido acordados com o eu te amo. Amém? Amém? Mas ele era tempo. E foi bênção ao nosso culto, primeiro culto. Irmãos, os visitantes que vieram, glorificar a Deus, porque falaram, esse é o primeiro culto dos homens. Nossa, irmão, assim, glória a Deus. Mas sabe por que foi bom? Porque a presença do Senhor foi notória. Glória a Deus. E os homens ontem escolheram um líder. Eu agora não vou nem me preocupar mais com o almoço dos homens. Glória a Deus. Né? Levantaram o Wilson. E agora as mulheres também escolheram. Amém? Eu quero convidar a Cláudia.
Marinês, por gentileza. Não se assustem não, vocês vão orar, a gente vai orar. Eu quero que as mulheres estejam aqui. Não dá para trazer todas, né? Então eu vou trazer umas 3 mais a Adriana. A gente vai convidar a Cláudia. A gente vai novamente ficar de pé. Exercitar, mas é bênção, irmão. Como é bom abençoar. E agora nós vamos abençoar e entregar a vida da Cláudia nas mãos do Senhor. E é maravilhoso. Mas antes, eu vou deixar ela pelo menos 5 minutos de joelho. Porque eu quero ler o texto de 1 Pedro 3 e 4. 1 Pedro 3, versículos 3 e 4. Amém? Olha aí, senão eu vou aqui. Amém. E a palavra do Senhor nos diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, tranças e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrando em um espírito dócil e tranquilo o que é de grande valor para Deus. Eu quero deixar essa palavra para Cláudia, porque o que o Senhor quer dizer, e serve para todos nós, irmãos, é que muito mais do que nós queremos apresentar exteriormente, é o que nós temos internamente para o Senhor. O nosso coração, a nossa vida. Não que você não deva se arrumar, não que você não possa botar o brinco, mas ao invés de ficar investindo em joias, em penteados fantásticos, invista em sabedoria, conhecimento da palavra, externar a glória de Deus que está sobre a sua vida, externar a Cristo, porque uma mulher sábia, quando ela externa a Cristo, ela ganha o seu marido para Cristo. Uma mulher sábia, quando ela externa Cristo, ela ganha os seus filhos para Cristo. E essa é a maior beleza que uma mulher pode contemplar. É a glória de Deus sobre a sua família. E dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome. Senhor, como foi pregado essa noite, o Senhor continua escrevendo a sua história. E como o Senhor, nessa noite, começaram uma história, Senhor, desse grupo de mulheres. E o Senhor escolheu a Cláudia para liderar, Pai. E todas as demais estão debaixo da liderança da Cláudia. Pai querido, mas para isso que ela tenha sabedoria espiritual, para que ela possa viver o fruto do Espírito nessa liderança. E todas as demais vão entender e reconhecer a soberania que vive dentro dela e não a dela. A soberania do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, que levantou ela como líder e vai dar a sabedoria, para que não viva mais ela, para que não seja mais os desejos e os pensamentos dela, mas Cristo use-a para administrar essas mulheres, mulheres preciosas da Igreja Batista de Córdoba, que são muitas e serão muito mais, se continuarmos obedecendo a tua voz. Te agradecemos pela vida dela. Sustenta, Senhor, a tua serva, seja com a tua família. Ó Pai, abra as comportas dos céus e derrame chuvas de bênção sobre a vida da Cláudia e de toda a sua família. Que essas mulheres possam enxergar na Cláudia Jesus Cristo, em nome dele, te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? E a gente parou de comemorar? Claro que não, a gente vai comemorando porque é muita bênção. Ô Cílio, por favor, traz essa família abençoada aqui. Glória a Deus.
Agora eu vou pedir a Maria para descer, vou pedir o pastor Robson para subir, junto com a Cláudia. Olha, não é assim não. Irmão, é bênção para mais de metro. É muita bênção. E é muito motivo. E a gente tem que aproveitar quando dá para comemorar assim, um por um, porque daqui a pouco vai ter que. Ó, a gente vai orar pelos 50, agora vai. Você fica por aqui, não vai muito lá para misericórdia. O Deus fica aí embaixo. É um por vez. Ó, tá entendendo aqui. Amém? Eu não vou nem falar. O que você veio fazer aqui? Você fala. Eu sei que ele não é tímido. Fica à vontade. Como é? Eu tive muita alegria por mim, sabe, hoje, porque hoje nós comemoramos 17 anos de casados. 17 anos de muitas coisas, de muitas provações, muitas bênçãos, muitos aprendizados. Essa pequena que fez 5 anos, mas antes dela, perdemos 2, que o Senhor não permitiu naquela época chegar, mas no tempo certo ela chegou. E agora eu só tenho que agradecer mesmo. Poder me suportar. Suporte mesmo, tipo cabide mesmo. Porque a mulher é um suporte. Né? Se a gente, nos momentos que a gente se acha forte, é a hora que a gente vai procurar conselho na mulher. Na verdade, a gente não é forte nada, né? A gente só tem a força para poder honrar a família, guardar a família, lutar pela família. Mas quem é forte de verdade são vocês, mulheres. Que estão sempre nos suportando nas horas que a gente mais precisa. Então eu quero te agradecer por esses 17 anos, por tudo que você é na minha vida, e sempre foi desde o dia que eu te conheci. Meus irmãos, um testemunho rapidamente. Quando eu conhecia ele, eu estava meio barro, meio tijolo na igreja, e voltei a fumar, que quando não era na igreja eu fumava. Eu não conseguia largar o cigarro de jeito nenhum, eu estava todo preso para poder largar. Já fumei 2 carteiras de cigarro assim, para poder ficar empapuçado de cigarro, para poder tomar nojo, porque eu não tinha mais recursos, não sei quantos chicletes que a gente praticava, para poder, eu não sabia mais o que fazer. E foi quando Deus colocou ela na minha vida, e a partir desse momento, com os conselhos dela, eu nunca mais vou dar um cigarro. Abençoando esse casamento, essa união, esses 17 venham mais 17, venham mais 30, até o que o Senhor permitir, vocês continuem sendo bênção. 5 meses, namoro meu guarda-casamento. Suas mãos. Oremos, igreja. Paizinho de amor, neste momento, estamos reunidos, agradecidos ao Senhor por essa bênção, Senhor, por ter concedido a este casal. Queremos te agradecer por mais uma primavera, esse completo, Senhor, desta união que foi selada por ti. Te agradecemos, ó Deus, por cada instante vivido desse casal, ó Pai. Agora eu quero te pedir pela vida de Rocine, pela vida da Leila, pela bebê também, meu Senhor, que o Senhor continue abençoando esta família, pois eles testificam do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Meu Senhor, que eles possam brilhar até o último dia de suas vidas, juntos, meu Senhor, para a tua glória. Que eles consigam, Senhor, colocar em prática todos os seus mandamentos. Pai querido, que eles sejam, Pai, instrumentos, ó Senhor amado, onde
que o mundo veja que ainda vale a pena, que a família que foi constituída, ó Pai querido, e desenhada por Ti, vencerá todos os dias maus deste mundo, Senhor. Continua abençoando o Rocinho e a Leila, que eles consigam glorificar o Teu nome, onde quer que eles estejam, meu Senhor. Muito obrigada, Pai. A Tua igreja agradece a Ti, Senhor, por esta união. Continua abençoando, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão começar a acostumar, estrutura do pastor Bob e a Cláudia, porque eles vão começar a seguir o Ministério de Família, vão ministrar o curso de casados para sempre, pais para toda a vida, de noivado, que eu nunca lembro o nome, que eu não fiz. Mulher única, homem ao máximo. Ano que vem a gente vai começar com os cursos e começa a se familiarizar. Amém? E vamos soldado no quartel é o quê? Serviço, né? Já traz para orar, para trabalhar. 47. Amém? Você foi abençoado essa noite? Você está com as energias recarregadas no Senhor, pronto para uma semana para abençoar e ser abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Não se esqueça, você foi chamado, você foi resgatado para essa grande obra, para servir. E esse tempo é o teu, é o meu, é o nosso tempo de servir ao Senhor, de fazer parte dessa história que está sendo contada. E olha que privilégio. Nessa história, conforme foi pregado, a gente lembra do nome de Moisés. E eu quero te dizer que o teu nome e o meu nome jamais será esquecido. Sabe por quê? Ele está escrito no livro da vida. Fazemos parte dessa história, irmão. Então possamos ter uma semana abençoada. Estenda suas mãos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: amém. Vamos terminar louvando? Glória a Deus. Deixou sua glória. Alguém levantou a mão aqui na hora da mensagem. Eu não quero nem te chamar, mas no final do culto, fala comigo, por favor. Amém? Aí eu cuidei Deus. Ganhei de presente o almoço semana que vem. Pessoal, domingo que vem teremos o nosso almoço dos homens. Mês que vem é das mulheres. Glória a Deus. Almoço dos homens vai ser churrasco com a farofa do pastor. Maionese, falando churrasco com a farofa do pastor. Arroz, feijão, maionese, churrasco e farofa. Você vai para R$18. Por favor, reserve. E homens, vou falar lá no grupo depois com vocês. Mas não deixem de participar. Tá bom? Domingo que vem, repostem lá no status de vocês, no Instagram, no WhatsApp, porque nós sabemos que muitas pessoas pedem através disso os anúncios do almoço. O pessoal vai estar lá no anúncio do almoço, para poder comprar a quentinha e estar abençoando a nossa obra. Isso também faz parte de abençoar a nossa obra. É com esses valores que a gente está também dando uma caminhada na obra da igreja e conseguindo pagar as nossas contas. Vamos louvar o Senhor? Primeiro, irmão, esqueci não, mulher, não esquece, né? Vamos agora, né? Cuidar das meninas. Por favor, para todas virem bem bonitas, porque tem uma foto. Senão, no grupo, vocês não esqueçam, vem aqui na frente para gente tirar foto, tá bom? Vamos louvar o Senhor?